Bem-vindos catadores, hermanas e hermanos, companheiros. Olá, catadores e catadoras, companheiros e companheiras de luta de todo o Brasil. Está no ar mais um Caminhar é Resistir e Se Unir é Reciclar, o informativo do MNCR. E reciclando a vida, reciclando coisas e reciclando a vida. Então estamos aqui com o companheiro Fagner, que é Andrei, que é lá do Rio Grande do Sul, o Gilberto Chagas, Minas Gerais, nosso companheiro Adriano, lá de Sergipe, e a Jennifer, lá em Minas Gerais também. Eu sou Jennifer Thaís, catadora de materiais recicláveis aqui em Itabirito, Minas Gerais, e atualmente eu estou como representante da juventude dentro da Unicatadores. Então, esse momento de baixa de preços que a gente já vem sofrendo já há um tempinho, né, tem tornado o trabalho da gente muito difícil, porque a gente continua com a mesma produção de material recuperado, a mesma quantidade em quilos, em toneladas, mas na hora de fazer a venda desse material não tem dado dinheiro e tem desmotivando muito os catadores de continuar na luta, né? Porque as pessoas precisam comer, precisam vestir, precisam morar, e tudo isso tem um custo. Então, quando elas se veem dentro de um trabalho onde que eles não estão conseguindo tirar nem o suficiente para se manter, para sobreviver, faz com que eles acabem saindo desse setor que é a reciclagem, e vai acabando aumentando também a questão dos catadores autônomos, individuais, que aí eles, como dentro do galpão são vários catadores que têm para dividir esse dinheiro, que é dessa retirada da produção, eles veem como uma saída também estar trabalhando individualmente nas ruas, né? Porque aí o que ele faz e coleta não é partilhado com os outros catadores, porque é um trabalho individual. Então a gente acaba que vai perdendo forças de toda uma trajetória que a gente tem daquela questão de inclusão dos catadores e das catadoras para estar dentro de uma organização, de uma associação e uma cooperativa também. Então, aqui no Rio Grande do Sul, eu acredito que a realidade não é muito diferente do restante do país, né? A companheirada está passando por um momento de muita precariedade, assim, em relação a essa questão dos preços, né? Porque são poucos coletivos aqui na região sul que têm contratos, né, firmados ou aonde a renda venha de outras fontes a não ser da venda do material, e a gente está sofrendo muito porque baixou muito a renda, né? Nesses últimos 3, 4 meses aí, vamos dizer assim, a gente só vê despencar a ladeira abaixo e a companheirada ficar numa situação de muita insegurança, assim, né? E as baixas têm sido semanais, né? Praticamente. Uma semana a gente estava fazendo um trabalho de levantamento de preço aqui nas negociações aí com os poderes aí, e aí toda semana o pessoal dizia, não, o comprador já avisou que essa semana já vai baixar de novo, vai baixar de novo, vai baixar de novo. Então o pessoal tá ganhando muito pouco, assim, a grande maioria do pessoal tá perdendo muito, baixou muito a renda, e também muito sem conseguir respostas, né, por parte, por exemplo, do poder público, que poderia estar buscando alguma alternativa para amenizar essa situação. Mas o que a gente vê em relação à situação dos preços é uma ação em cadeia, e que a gente, que é da base dessa pirâmide aí, dessa cadeia produtiva, o elo que mais trabalha, e o que menos ganha, ficou muito pior agora, né? O pessoal tá correndo lá embaixo, passando muita dificuldade, e aí tem muitos, os que ainda têm alguma opção, né? Acabam buscando outras alternativas para tentar sobreviver, porque a catação já não está mais dando o que dava antes,
mas a grande maioria da gente não tem outra alternativa, essa é a nossa profissão, né? E em cima disso que a gente tem que discutir essa questão, né? Porque nós não temos outra opção de sobrevivência. A gente é catador e é a nossa profissão isso, né? A gente tem que ver uma saída para amenizar essa situação e também melhorar um pouco a vida da companheirada, que está realmente muito difícil, né? E quando chega numa situação dessa de estar ganhando o que o pessoal está ganhando, é muito difícil tu pensar em outras coisas, né? Pensar no futuro quando tu tá com a barriga vazia, né? Muito difícil. Quando tu não consegue pagar tuas contas dentro de casa, quando tu não consegue comprar, né, roupa para teus filhos, né? Enfim, é mais ou menos o que a gente está vivendo aqui. Um clima de muita insegurança e de dúvida quanto ao futuro, assim, o que vai ser em relação a essa questão dessa cadeia produtiva dos materiais recicláveis, né? Agora vamos falar com a companheira Suelen, que está lá em Manaus, norte do país, né? Entender um pouquinho como que está essa situação lá. Aqui não está fácil, né? Tem galpões que já estão com previsão de fechar. Tem galpão que tinha 60, 70 catadores, hoje não consegue manter 20 catadores em base, né? O preço, para você ter ideia, a gente conseguia vender, comercializar o papelão a R$1. Hoje a gente está conseguindo papel misto a 10 centavos. Não tem condições da gente estar comprando, né, podendo pagar na hora para os catadores, porque a gente não consegue manter a base, né? Por ser a região norte, tudo aqui é bem distante, é tudo difícil. Não só a questão do papelão, mas tem a questão do plástico, né, que é um dos segmentos também bem grande, que a gente tem um volume aqui que não tem venda, né, e o que tem caiu mais de 50% também o valor, e a gente espera que, de fato, as indústrias voltem realmente a comprar das associações e cooperativas e fazer com que essa cadeia não pare, né, ela tem o ciclo de ir e vir, e que a gente possa melhorar a renda dos catadores, melhorar melhores condições de vida. Para vocês terem ideia, a gente tem conta de luz atrasada porque não consegue pagar, por mais que a prefeitura pague galpão, mas tem cooperativa que fechou porque não tem condições de pagar o próprio aluguel. Então, a gente está, de fato, numa situação bem complicada, bem difícil, mas a gente está bem otimista em relação agora com essa notícia, né, que a gente vem recebeu ontem, e não está fácil, né, a conta, de fato, ela tem que fechar. Hoje, os catadores prestam serviço de graça para a prefeitura, é uma luta muito grande que a gente tem, que é a questão da contratação, o pagamento pela contratação dos catadores, pela prestação de serviço que a gente já faz de graça. Acho que essa foi só a primeira. Aqui a gente vai lutar para que, de fato, a prefeitura possa contratar as associações e cooperativas, porque a gente não consegue sobreviver somente da venda dos resíduos, ter que manter um galpão, ter que manter os catadores, está bem complicado. Então, essa conta, de fato, ela tem que fechar, né? A prefeitura tem que cair em si e fazer a contratação dos catadores. A realidade é muito complicada, principalmente aqui no Nordeste, né? O problema não é só o preço do material, teve muitos atravessadores que pararam de comprar. A maioria das cooperativas do Nordeste, elas trabalham muito com atravessador, com aparista, e nesse caso, nesse momento, tiveram muitos que deixaram de comprar. Então tem vários estados aí, aqui no Nordeste, que o plástico, principalmente, foi o que mais sofreu com isso, e algumas cooperativas não estão nem vendendo. Então, isso tem dificultado bastante. Algumas já pararam as atividades da coleta seletiva domiciliar, principalmente. Não foi porque nós queremos, né, mas é sim pela necessidade, né? Porque, assim como a Suelen falou, a maior parte dos custos, né, da coleta seletiva, né, na maioria das vezes, grande número de cooperativas, o maior número de cooperativas trabalha por conta própria, sem nenhum tipo de contrato de prestação do serviço de coleta. Então, é mantido, sim, pela venda do material reciclável, e quando não se vende esse material, aí tem um problema para as cooperativas que, de fato, precisam parar, e aí, depois, para a gente retomar essa coleta, né, já estou até vendo a dificuldade que vai ser
pelo fato de que as pessoas vão começar novamente a precisar do trabalho de educação ambiental, e aí a gente vai precisar fazer uma nova mobilização dentro dos setores de coleta. Aqui no Nordeste, nós temos a dificuldade principalmente do papel e o papelão, né? O papel branco e a Ampara, todas elas, todos os tipos, né? Pelo fato do grande grupo aqui, que foi o Grupo do Norte, ter diminuído suas atividades, parado em alguns estados de comprar o material, e aí dificultou bastante para nós, né? Então, hoje, as cooperativas aqui, nós buscamos e sabemos que o caminho é o processo de contratação. As prefeituras, elas precisam entender, né, que a responsabilidade da coleta seletiva é, de fato, do poder público. As cooperativas vêm fazendo esse trabalho já há muitos anos, né, e hoje, né, todo tempo, todo ano, a gente passa por essa necessidade do mercado aí de ter entre dezembro e fevereiro, né, no final de fevereiro, a diminuição da compra do material, a maioria das vezes cai o preço, ou até mesmo fecha algumas fábricas para balanço, ou não sei, mas tem diminuído, sim, anualmente isso. Só que esse ano foi diferente, a gente esperou uma retomada dos preços e não aconteceu, né? Então, a coleta seletiva, todos os anos, a venda do material, todos os anos, ela já passa por isso. E, independente do mercado, as cooperativas vêm sustentando a coleta seletiva. Então, seria necessário as prefeituras entenderem, né, que o processo de contratação é algo não somente fundamental, mas é algo que vai sustentar a cooperativa, porque senão, numa situação como essa aí, ela não consegue segurar, né? Hoje, por exemplo, algumas cooperativas aqui no estado estão passando por muita dificuldade. A maior cooperativa aqui teve que parar a metade das suas atividades pela questão mesmo de não ter para quem vender o material. E aí a gente fica meio que dependendo do mercado, só que a população fica ligando, pedindo para entender o que está acontecendo. Nós, como cooperativa, sabemos o que está acontecendo, mas a população não sabe. Ela é conscientizada para separar o material e ela quer ter o serviço, né, de coleta acontecendo. E para isso a gente precisa estar linkado com as prefeituras para que ela possa manter esse serviço e que o cidadão não sofra com essa suspensão da coleta seletiva. Uai, a situação tá, assim, parecida, né? E tá desesperadora mesmo, né? Esse ano a gente não teve nenhum minuto de paz, né? O mercado, a gente sabe, né, que o mercado ele é sazonal, ele oscila muito. Tem a época de baixa, tem a época da alta, né? Mas as associações, as cooperativas, né, os catadores de rua, né, que a gente conversa com muitos catadores e catadoras aí de rua, né, o pessoal que está puxando bag aí, a gente sai para trabalhar, né, vai para a base, e aí você vê lá, né, tem gente puxando bag lá 5 horas da manhã, né, 6 horas da manhã já está puxando bag, e é complicado, né, porque a renda diminuiu muito, né? O pessoal conseguia tirar, às vezes, né? Muita gente que eu falo pelo menos desses avulsos, né? Eles conseguiam tirar um salário, fazer uma complementação de renda, né? Nas associações de cooperativa, a gente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Que eu estou na cidade aqui, Sarzedo, estou 32 quilômetros de Belo Horizonte, mas aqui é região metropolitana ainda, né? Eu trabalho na Camargo e tal, mas aqui a gente tem uma renda média, né? E a gente vê por aí, por exemplo, nos outros municípios também, né? Tinha gente aí que conseguia tirar lá um salário e meio, né? Uma associação ou outra, né? Tava conseguindo, o pessoal conseguindo se manter, mas diante dessa queda, o pessoal tirando R$600, o pessoal tirando R$400, o pessoal tirando R$300, né? E é uma coisa assim absurdamente deplorável, né? O problema é que eles com essa questão da importação, né, de resíduos, né, que tá rolando aí, né? E isso vai acabar. Depois a gente vai estar falando, né, dando uma boa notícia aí. Mas os caras traz matéria-prima de fora, traz a palha de papel de fora, as indústrias são isentas, né, de imposto sobre esse material, e aí enche, né, os pátios deles. Então os caras falam assim, não, mas não quer material, né? Aí o preço toda semana, e os caras é legal que eles mandam só na sexta-feira, né? Só falta eles mandar um coraçãozinho assim,
Ó, a partir de segunda-feira você não tem nem tempo de você fazer uma correria para poder vender o material antes de baixar. Já na sexta-feira já anuncia, toma aí, segunda-feira se vira, né? E assim, e a situação está muito complexa, né? Isso é na região sudeste. A gente está no polo das indústrias, né? A gente está igual a indústria de aparas de papel aqui em Minas tem, em São Paulo, né? Não está relativamente longe. Né, a gente sofre com os cartéis, né, porque são aparistas, são compradores, né, são poucos, né, então, quer dizer, fica difícil, né, mas a gente vem lutando, né, o problema dessa importação é que todo esse material, essa matéria-prima, né, hoje a gente, por exemplo, está saturado, por exemplo, de papelão, aparas de papel, né, então todo lugar que você vai, você vê aquelas pilhas de caixa de papelão, né, que hoje está sendo o carro-chefe, pelo menos aqui no município, em outras cidades aí da região metropolitana de Belo Horizonte. Só que o problema, se isso fosse continuar, né, continuar essa coisa, esse material vai virar lixo, né, vai ficar impossível, por exemplo, de dar encaminhamento dessa matéria-prima para reciclagem, porque vai chegar um ponto que os catadores e as catadoras não vão conseguir trabalhar, né? As associações de cooperativas têm muita despesa, né? Combustível, impostos, a retirada, né, do coletivo, né? Manutenção, uma prensa que estraga, água, luz, né? E como o Adriano fala, né, cara, assim, as prefeituras, a gente tem que ter a contratação das prefeituras nos municípios. Eu estou no município aqui que a gente tem uma parceria e tal, eu que está segurando a galera, que se não fosse isso a gente estava ferrado, né, também. Mas a maioria das cidades brasileiras não tem uma parceria, uma contratação, não tem um termo de fome, não tem nada, assim, né. Então, o pessoal fica Deus dará, né, nas ruas, nos lixão, nas cooperativas, nas associações, né, e é muito ruim isso, né. E aí vem o fantasma da incineração, né, porque depois os caras vêm querendo vender para as prefeituras, né, para essas mesmas prefeituras que se negam, por exemplo, a contratar os catadores, vão tentar vender soluções para eles, né, de destinação final de resíduos, e aí vão querer queimar. Aqui em Minas já está rolando essa parada de CDR, né, os caras estão querendo quebrar a lei anti-incineração, que aqui no estado é proibido, né, que isso é uma luta do movimento, né, que é antiga, então aqui no estado é proibido incinerar o chamado, né, lixo doméstico, né, que 70% é composto de rejeito, 30%, dependendo da cidade, dependendo da região, é 40% de reciclável, né, mas o que dá para poder calorífico é isso, então os caras ficam de olho nisso, né, então o perigo, além, né, dos catadores, nós catadores e catadoras não conseguimos sobreviver, né, com essa baixa de preço, isso é muito ruim também para a sociedade, para a população em geral, né? Não é um problema só de nós, catadores e catadoras, é um problema para as prefeituras, é um problema para as pessoas que moram nas cidades, né? Ainda mais município pobre, município de região metropolitana, né? Porque essa conta ficaria mais cara, por exemplo, né? Esses incineradores, quer dizer, então tem muita coisa rolando, né? Então, a importância da coleta seletiva, a importância do catador e da catadora ter uma renda, a importância de uma contratação, né, uma parceria junto com as prefeituras, né, das cidades, né, a população, o gestor público, o catador só tem a ganhar, né, porque coleta seletiva sem catador é lixo. E a gente está num planeta que está agonizando, cara. A gente está falando aí de aquecimento global, a gente está vendo aí ciclone, né, se formando, anomalia climática, microplástico nos oceanos, né? E a gente é parte da solução desse problema, né? Todo mundo faz parte da solução desse problema. Então, apoiar as associações, as cooperativas, apoiar os catadores, né, no modo geral, né, aqueles catadores também que trabalham na rua, né? Apoiar a nossa causa, apoiar nosso trabalho, estar apoiando o meio ambiente, estar apoiando uma qualidade de vida, estar apoiando um futuro, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, né, igual a minha netinha nasceu, já tem 2 meses. Né, então eu quero deixar um planeta, cara, decente para ela. Eu quero deixar um planeta que ela possa contemplar uma árvore, que ela possa, né,
ter um meio ambiente melhor, menos poluído, quer dizer, né? Então, a nossa esperança é essa, né? E nós, catadores e catadoras da Revenda CR, a gente está lutando dia a dia, né? A gente está envolvido nessa pegada, né? Porque a questão é luta, é mobilização, né? E coleta seletiva, né, com catadores, e essa conta tem que fechar já, né? Isso é o nosso slogan e a gente vai continuar gritando esse slogan porque essa conta tem que fechar, é um pouco isso. Preciso avançar, prosseguir na lida, reciclando coisas. Compartilhar aqui para que todos os catadores e catadoras do país possam entender, né, essa crise, né, que a gente está vivendo e que poucas pessoas conseguem compreender que tanta dificuldade que já acontece com a gente está vivendo uma crise que está ameaçando inclusive não só a nossa sobrevivência, mas também a continuidade do nosso trabalho, né? Essa continuidade do trabalho. Tem muitas cooperativas que não estão conseguindo fechar suas contas e provavelmente seus negócios podem fechar se esse cenário não mudar, né? Então, aqui em Brasília, há umas 2 semanas, os catadores decidiram não mais pagar uma conta que não é deles, é uma conta do Estado, né, que é viabilizar o tratamento dos resíduos e também lutar pelo reequilíbrio econômico dos contratos que estavam defasados desde 2017, né? E fora todo esse cenário da crise de mercado. E essa crise de mercado, eu acredito que os companheiros já colocaram aqui, que é essa queda nos preços, ela vem muito por conta da opção da fabricação das fábricas da matéria virgem, né? Ou seja, hoje não tem competitividade, a matéria pós-consumo, ela não é competitiva, a matéria virgem, a celulose, e isso também está impactando os preços hoje dos catadores. O meio da cadeia, ele já apresentou isso como uma problemática e se está difícil para o meio da cadeia, imagine para a gente. É muito fácil falar, mas o material nunca valeu nada, né? Material reciclável. Mas antes da pandemia, no nosso caso aqui em Brasília, que não tem indústria, né? O papelão, o quilo dele dava 35 centavos. Durante a pandemia, a gente chegou a comercializar papelão a R$ 1,80, quase R$ 2,00 o quilo. E pós-pandemia, hoje, na realidade hoje, nem catador autônomo está em condições de também pegar papelão, porque o papelão hoje está praticamente valendo nada, né? 15 centavos. Tem lugar que já paga 15 centavos. Então, tá difícil a situação. Nenhum negócio, nenhum empreendimento, ele sobrevive com uma margem de preço do negócio, né? Dos produtos, e ainda tendo que dividir essa receita com a renda dos catadores e com as despesas da própria cooperativa. Então, é uma situação muito difícil mesmo, e é uma situação que já chegou a afetar, os catadores não conseguem mais, no caso aqui em Brasília, ter que escolher entre pagar a conta para garantir a reciclagem, o trabalho na reciclagem e ter conta para sobreviver. Eu acredito que muito para a importação de resíduo é importante, já é uma medida importante, mas eu acredito também que os estados precisam remunerar, contratar os catadores, as cooperativas, porque o que precisa de verdade é os catadores receber pelo serviço que prestam, independentemente da venda do material, porque a gente não pode ficar à mercê da venda do material, o serviço foi prestado. A venda do material, a receita do material, se está alta, se está média, se tá pouca, isso é consequência do trabalho, mas o trabalho de tratar o resíduo, de coletar, ele foi feito. Então, eu acho que os estados têm que contratar os catadores, têm que contratar as cooperativas, independentemente, e não contar isso como receita, né? Então, a renda mínima, ela é importante nesse sentido, e principalmente nesse período agora, ela está se tornando mais enfática, porque está sendo claro a necessidade disso e a ausência disso, o impacto que tem na vida das pessoas, né, da gente. Então, tem isso. E agora a gente estava numa reunião, acabei de chegar aqui no Complexo Integrado de Reciclagem, a gente estava numa reunião tratando justamente disso, essa questão das medidas que a gente precisa trabalhar nas esferas de governo, para a gente tentar garantir o mínimo básico dos catadores, que é essa questão da renda mínima e a questão da segurança alimentar, né? Mas lembrando que são medidas paliativas, a gente precisa, de fato, resolver o problema. Resolver o problema seria o poder público, de fato, cumprir as políticas de inclusão socioprodutiva dos catadores. Então, contratar, estruturar, implantar coleta seletiva, encerrar essas lixões de inclusão dos catadores, que são questões políticas mais estruturantes, né? E aí é isso que a gente está buscando, e acredito que todos os catadores no Brasil, eles querem ter dignidade, a gente quer ter dignidade, a gente quer ter o nosso salário através do nosso trabalho,
ir no supermercado, fazer sua compra, pagar seu aluguel, quem paga aluguel, manter sua casa, sair com seus filhos e não ficar nessa miséria que é essa situação de renda injusta, que é o que a gente é submetido, porque além da invisibilidade, além do preconceito com o nosso trabalho, ainda as pessoas acham que a gente tem que trabalhar de graça e viver da situação do mercado. É isso. Obrigado, Aline, pela sua participação aí, valeu mesmo. Vou pedir agora para o companheiro Fagner, para ele começar aí falando um pouquinho sobre as ações aí que o movimento tem feito em relação a essa questão da queda do preço e para a conta fechar já, né? Esse é o tema da nossa campanha. Sempre colocar é que a culpa dessa situação não é nossa, né? Porque tem muita gente aí tentando colocar a responsabilidade por essa crise nos catadores e nas catadoras, né? E também colocar a responsabilidade em cima da gente em resolver essa situação, né? Porque o mercado é uma coisa internacional, global, né? Que são medidas que nos impactam. Nós somos o elo mais frágil de uma cadeia produtiva, invisibilizado aqui no nosso país e em grande parte no mundo inteiro. Então, primeira coisa, acho que é legal salientar isso, né? Nós não somos os responsáveis por essa crise, muito menos os responsáveis pela solução dessa crise de mercado, né? A solução para o mercado não é nós que vamos dar, né? A nossa solução é lutar para nós ter condições dignas de trabalho, nossos direitos serem reconhecidos e serem válidos, né, na sociedade. Eu acho que a grande maioria que está aí nessa live acompanha desde do início desse novo mandato do governo federal a movimentação que o MNCR tem feito e tem encaminhado junto ao governo federal. E aí eu acho que tem algumas reivindicações aí que a companheira Aline falou, eu acho que ela pode complementar, os outros companheiros que estão aqui também podem complementar. A nível nacional, desde o início aí desse novo governo, o movimento é uma das forças que está assentando e está colocando a demanda dos catadores e catadoras de todo o Brasil, né? Independente de estar ou não estar organizado no MNCR. E uma das questões aí que agora a gente teve a notícia ontem dessa conquista foi a questão aí de aumentar a taxação da importação dos resíduos, né? Que é uma das causas, né? Não a única, né? Sobre essa questão da crise dos preços, mas a partir dessa mobilização que o movimento fez, né, de entregar uma carta, documento, dessa negociação que tem sido feita, dessa pressão que todo mundo está fazendo no país inteiro, o governo federal atendeu essa demanda, né, e ontem, então, a partir de 1º de agosto, está valendo uma taxação maior, né, em relação a essa questão da importação dos resíduos, que a gente espera que seja uma medida que ajude a amenizar um pouco essa situação do mercado, né? E, entre outras coisas que o movimento vem tentando lutar também, e que a companheira Aline estava falando ali, depois se ela quiser entrar de novo aqui, não sei como é que ela está ali de tempo, é que a gente precisa de um programa emergencial também, né? De auxílio aos catadores e catadoras, né? Que a gente precisa, nesse momento de crise, um programa emergencial para garantir, no mínimo, aí a questão de sobrevivência da companheirada em todo o país para superar esse momento de crise que a gente está vivendo, até que medidas mais estruturantes não sejam tomadas e implementadas pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais, né? Porque a grande alternativa aí, a solução para equilibrar, para essa conta fechar, todo mundo que falou aqui nessa live, a companheira Aline também ressaltou agora, o pagamento aí pelo serviço que a gente presta, né? Nós precisamos receber por esse serviço que a gente presta para a sociedade para que essa conta possa fechar, né? Porque a solução para a melhoria da nossa vida não é o mercado, né? Não adianta a gente se iludir achando que o mercado vai ser a solução para a melhoria das nossas condições aí, né, de vida e de trabalho.
Então tem uma série de reivindicações que o movimento está pleiteando, está batalhando a nível federal, né? Como a criação aí também de criar um programa, uma política de Estado, né? Um programa nacional de investimento nas organizações de catadores e catadoras, né? A exemplo do que hoje os companheiros e companheiras da camponeses têm, né? Do Pronaf, né? Tem uma coisa mais estruturante, tem uma política de Estado que invista, né, nas nossas organizações, que não sejam mais só programas e projetos de governo, porque governos vão e vêm e a gente continua aí. E aí tem a questão também da aposentadoria especial, tem a questão aí da tributação, né, das cooperativas, que nós estamos lutando aí para que se diminua essa tributação excessiva. Aí nós temos também a outra questão de que a gente consiga reconhecer a nova lei do cooperativismo, né, que reconheça a Unicopas também como uma central de cooperativismo, não só a OACB, a questão da logística reversa, né, que a gente seja incluído nesses programas de logística reversa. E a outra conquista recente que a gente tem é a questão da regulamentação da lei do Pró-Reciclo, né, que recentemente aí foi regulamentada. Então tem uma série de desafios e de lutas que a gente está fazendo a nível nacional e que acompanhará, que é fruto da luta e mobilização de todos e todas os catadores do país, né? Existem companheiros e companheiras que estão lá na linha de frente fazendo essa negociação, mas são delegados e delegadas dos anseios da companheirada. Então, mais ou menos um panorama mais geral do que está se negociando, né? E eu acho que a gente tem um exemplo aí, claro, de ontem aí dessa pequena conquista aí, né? Mas já é fruto aí da mobilização da companheirada de todo o Brasil, né? Eu acho que a gente precisa muito mais ainda, caminhar muito mais, mas a gente tem que continuar mobilizado e continuar se organizando para que isso a gente conquiste mais coisas, né? Que a gente consiga avançar, né, nas nossas demandas aí que estão colocadas. Quero complementar o Fagner na questão da questão tributária. Eu acho que a gente precisa entender os gargalos da cadeia produtiva, né? Os gargalos que fomenta a economia circular, toda essa atividade para poder chegar no ponto que está. E eu acredito que também, além dessa questão da importação, além da questão da matéria virgem, né, da opção pela matéria virgem, acredito que também tem um gargalo aí relacionado à questão tributária, a bitributação dos materiais recicláveis, que isso é mais prejudicial ainda. Se para o setor que visa lucro é prejudicial, né, é tão oneroso, imagine para nós catadores, né, que também são empreendimentos ainda que ainda se sustentam através do trabalho dos outros catadores. Então, acredito que essa questão tributária, ela é uma coisa que tem que ser vista, porque não tem sentido você tributar, bitributar, até tritributar um material que ele já, em todo o seu ciclo, desde a fabricação, ele já tem um imposto ali embutido, né? Então, acredito que isso também seja um dos gargalos. Mas a gente também tem que entender que há um problema tão maior quanto todos esses que a gente está enfrentando, que é a questão que é o pouco investimento que se tem na educação ambiental. Eu acho que se é mais caro trabalhar com pós-consumo, a gente tem que entender por que é tão encarecido, quais os efeitos, quais os impactos, e trabalhar na raiz desse problema. E aí a gente cai num problema que é o inicial ali, que é no ato do descarte. E aí os governos investem menos, né? As prefeituras investem menos em educação ambiental. E quando investe de forma errada, porque joga essa responsabilidade para uma empresa terceirizada que não tem um contato e um vínculo direto com a sociedade e é um marketing muito mal feito. Então, quando se trata de cooperativa, de catador, né, na questão da prestação de serviço da coleta, a gente tem esse olhar, a gente tem essa preocupação de convencimento, de mostrar esse comportamento, esse hábito correto para as pessoas e para que ela sensibilizar ela, para que ela entenda que o ato do descarte dela de forma correta vai gerar ganhos não só para nós, mas para todos. E aí a gente consegue um resíduo de qualidade. E as pessoas precisam entender que esse ato primário, ele influencia no final, no resultado final. Porque o resíduo não vai estar contaminado, vai poder ter valor, agregar valor, né? E vai ter menos custo para se
trabalhar o retorno dessa embalagem, desse resíduo. Então, eu acho que também há pouco investimento na educação ambiental no Brasil, com catadores, inclusive, e a gente precisa também olhar para isso, que é entender por que o problema lá no final, ele existe, né? E trabalhar na raiz disso. Mas, com relação às ações, a gente está dialogando muito com o CISC, né? O CISC Federal, Secretaria-Geral da Presidência. Sempre a gente está passando esses feedbacks dos problemas mais emergenciais, mas a gente precisa ter um olhar de que a gente precisa trabalhar para, de fato, o fortalecimento dos catadores, das catadoras e das instituições, trabalhar como uma política pública estruturante. E aí, quando você traz como um exemplo o PRONAF, é justamente nessa linha. Aqui, por exemplo, a gente está discutindo que a gente deveria ter catadores durante todo o ano, a gente tem vários impactos que não é só uma questão de crise de mercado que nos leva a estar na situação como está hoje. Por exemplo, questão climática também, que em Brasília é um problema de queda de renda. Então, os pescadores, por exemplo, tem um período que eles não podem pescar e eles são assegurados pelo seguro-defeso. Por que os catadores também não têm um seguro-defeso desse no período de crise, no período climático? Tudo que impacta a sua renda deveria ter um amparo para que esse catador não entre em questão de vulnerabilidade econômica, social, né, insegurança alimentar, insegurança econômica. Então, acho que deveria ter isso para catador também. Porque eu quero bater mais nisso. A gente presta um serviço público, a gente precisa ter um salário digno, uma renda mínima. Então, não é para catador tá passando por uma situação que otimiza o serviço público, ele corrige uma destinação de um resíduo que vai causar N danos para o meio ambiente, para os cofres públicos, e ele, minimamente, quanto ser humano, não tem nenhuma renda mínima, nem o mínimo, nem o salário mínimo. Será que é falar, será que é dizer que catador está no luxo ter um salário mínimo? Porque aqui em Brasília, quando a gente chegou na mídia que catador estava ganhando R$250 por mês, as pessoas, não, mas cadê o dinheiro do contrato, cadê aquilo? Mas as pessoas não buscam conhecimento que o recurso que o Estado gasta hoje com logística e com aterramento de resíduos é bem maior, 10 vezes maior do que o recurso que ele investe no tratamento com cooperativas, né? Só em Brasília vai gastar 260 milhões esse ano com logística e aterramento de resíduos, e com cooperativas, o contrato de seletiva com 21 cooperativas custa 12 milhões, e o contrato de triagem 13 milhões, para se tratar o resíduo 12 milhões, né, total aí dá uns 25 milhões, e vai gastar 260 milhões com logística de resíduo e aterramento de resíduos. Então, são cálculos que as pessoas acham que a gente não entende, não sabe falar, mas a gente sabe muito bem. Hoje se prioriza mais o recurso público para aterramento do que para tratamento. E por isso que a gente está nessa problemática hoje. Por isso que é a falta da credibilidade que as pessoas jogam na gente que faz com que o serviço hoje de reciclagem não avance. Porque as pessoas preferem viajar lá para o exterior, trazer uma tecnologia do estrangeiro, um projeto faraônico de incineração, de ecoparque, de não sei o quê, e aí não acredita no nosso trabalho que está no estado, ali no município, que recicla, que diminui o recurso público com essa reciclagem, com esse trabalho precário, que é precário e ainda é bem feito, né? Além de ser precário, sem ter renda, é bem feito. E agora bota a renda necessária que tem que ser, investe o recurso necessário que tem que ser, para ver se o resultado do serviço vai ser bem melhor do que a gente já faz. Então, o nosso trabalho com relação às articulações é para isso, é para trabalhar políticas públicas estruturantes, porque catador é uma política de Estado, né? A gente sabe que a gente está no cenário de governo, que é um governo que reconhece o trabalho, reconhece a gente enquanto pessoa, enquanto cidadão, mas a gente é uma política de Estado, independentemente de governo, a gente tem que ser incluído, e os programas, eles têm que ser permanentes, né? Então, a nossa defesa é do Programa Nacional da Reciclagem Popular, que é o PRONAREF, e participamos muito ativamente no PPA, nas audiências de PPA. E a gente defende o PRONAREF, que é um programa de investimento nas cooperativas de reciclagem popular. A gente também está defendendo o pagamento pelos serviços ambientais, e massivamente, ANCAT, Unicatadores, Movimento de Catadores, a gente está cobrando que regulamente esse TSA para os catadores, porque quando a gente entrar numa crise como a gente está agora, a gente esteja assegurado por esse PSA. Mas também desde estruturar a retomada dos programas, né, dos projetos que fortalecem os modelos de negócio das organizações, como Cataforte, né, que o BNDES possa construir galpões, de fato, para dar estrutura para os catadores, né, porque tem muitos catadores que nem estrutura para trabalhar têm. Então, são todas essas discussões, a gente está retomando por meio dos conselhos, que logo no começo
do governo passado foi extinto, que é o CISC. Então, para a gente já foi uma grande vitória ter o CISC ter voltado, que é ali onde, como é uma pauta transversal, a gente consegue dialogar com todos os ministérios e conseguir avançando nas políticas aí para a inclusão dos catadores. Mas eu quero deixar uma mensagem final aqui, não quero mais me alongar, eu estou de carona. Agora eu vou entrar no terceiro turno, que é dos filhos, né? Vocês sabem que eu só tenho 7 filhos. Outra cooperativa me espera em casa. Mas é isso, a gente precisa aproveitar, sim, as redes sociais, a gente precisa fazer um chamado para a sociedade, a gente precisa dizer o que está acontecendo, a gente precisa envolver a sociedade nesse problema, a gente é parte da solução e todos podem fazer parte dessa solução, basta as pessoas entenderem que a pauta não é individualista, a pauta ela é coletiva, desde o envolvimento das comunidades, do governo, dos catadores, o meio ambiente, mas a gente hoje pede socorro por conta que a gente não está conseguindo fazer o nosso trabalho que a gente gosta, tem orgulho de fazer, por conta que a gente não consegue mais pagar essa conta, por conta que o mercado no Brasil, ele está nesse formato que está levando o catador para um cenário de miséria. Aqui a gente tem dialogado assim, bastante, né, em relação à questão da logística reversa, e a gente já vê até assim, um pouco de dificuldade na questão dos materiais que não tem venda, né? Mas a gente vem também lutando para que a gente consiga, que a gente vê até uma crise mais à frente, que são a questão dos MTRs, que agora a gente tem que fazer a emissão deles, né? E como a gente tem pouca indústria de resíduo, a gente só consegue para a questão do papelão e ferro, né? Mas aí a questão do plástico, desses outros materiais, a gente já está passando assim por algumas dificuldades, quer dizer, a gente dá um passo à frente e depois é mais 2 atrás, né? Em relação também à questão tributária, essa questão que foi falado, né? Eu vejo que a gente deveria, né, também se esforçar, né, juntar mais força em relação a isso, porque a gente, para mandar o material para São Paulo, né, a Nova Recicla, ela teve essa experiência, mandou 3 contêineres, né, de PET para fora, porém o imposto ficou tudo para o que seria para a gente ter uma renda melhor, para a gente ter um recurso melhor, um ganho maior, foi só para pagar imposto, pagar frete. Então, essa questão tributária, né, eu sempre venho falando, a gente tem que estar mais incisivo, né, em cima dessa questão, para a gente poder mandar material de fato para fora. Aqui a questão do papelão continua sendo o carro forte. Que bom que tem 3 empresas de papelões que compram, né? Tem uma lei agora também que já foi aprovada aqui no estado. A gente espera que, como a gente já aprendeu, né? Tem as leis, mas a gente tem que também ter o decreto dela, porque não adianta só validar ali a lei, legitimar, sancionar a lei, se não vai ter um decreto para fazer com que essa lei se cumpra, né? A gente está tendo várias ações, né? Por exemplo, a semana passada, a gente participou da audiência do PPA, né? E a gente conseguiu entregar lá para o Márcio Macedo, né, que é ministro da presidência, do gabinete da presidência da República, as reivindicações do MNCR, né, a nível nacional, né? Algumas aí o companheiro Wagner, a Aline já colocou. Aqui no estado, por exemplo, a gente está conversando em alguns municípios, né, a nível local, alguns companheiros, as companheiras, a gente está fazendo essa coisa de formiguinha, esse trabalho, a gente está trabalhando essa questão do convencimento das prefeituras de estar contratando as associações cooperativas para prestação de serviço. A gente está conversando muito com a companheirada da rua, né, a gente... vira e mexe, a gente tem ações, né, junto com essa companheirada aí da rua, porque a galera que trabalha na rua está lá, desprotegido, né, e nós é movimento, e nós somos solidários com o pessoal, mesmo independente se está dentro de uma base ou não, né, se está na rua, se está no lixão, né. A gente está trabalhando essa questão de está junto na Assembleia Legislativa do Estado de Minas, tocando essa coisa, né, articulando essa coisa da frente parlamentar, né, temos algumas parlamentares, né, e, né, são mulheres aqui, né, parlamentares, deputados e tal, e estão mais nessa linha de frente, né, para estar barrando a lei, para estar
barrando a derrubada da lei anti-incineração, né? Porque os caras estão querendo derrubar, aliás, a lei anti-incineração, né? E a gente está lá na contenção, a gente está trabalhando a questão, está discutindo a questão tributária, né, dos resíduos sólidos aqui no estado, a questão também da tributação dos materiais recicláveis, das cooperativas, das associações, né, porque a gente, essa questão da isenção de PIS, COFINS, né, essa discussão, junto ao mesmo tempo que a nível federal, a nível estadual também fazendo essa articulação toda, né, trabalhando junto ao Ministério Público aqui do Estado, né, às vezes para demandas pontuais, né. Então são as ações que a gente está, enquanto movimento, a gente está realizando, né, mas uma coisa que a gente tem para falar para a companheirada, muitas vezes, os companheiras falam assim, mas o movimento vai fazer o quê pela gente? Já que o movimento nós não somos uma entidade, nós somos um conjunto de catadores e catadoras, né? O próprio nome já disse, é um movimento, né? Então a gente tem as equipes de trabalho, tem a articulação, igual a gente tem a articulação nacional, tem a comissão nacional, né? Tem os articuladores estaduais, está aqui Jennifer, né, por exemplo, em Minas Gerais, tem outros mais, tem Madá, tem Levi, agora a gente chamou a Marli também, né, e tem outras, né, tem vários outros, né, desculpa, eu não vou citar o nome de todo mundo, senão, mas assim, mas a gente chama todos os companheiros e companheiras para poder estar somando nas caminhadas, quando a gente tiver os eventos, quando a gente tiver as passeatas, quando a gente tiver as audiências públicas, quando a gente tiver as ações pontuais, é lógico, não dá para todo mundo vir, a gente entende, porque hoje em dia, essa coisa da queda, agora mesmo eu estou aqui estava no telefone aqui, ó, os caras a indústria já está querendo castigar a gente, né? A gente teve uma vitória, né, de uma batalha dentro de uma guerra, contra o sistema, contra o capital, né, que vem explorando a gente, né, eu faço as palavras do companheiro Fagner, né, a coisa ainda vai piorar um pouco antes de melhorar, né, mas a gente já conseguiu, por exemplo, que o ministro da Economia, que é o Fernando Haddad, desse lá uma canetada e falasse, você está trazendo material de fora, está ferrando com os catadores, está ferrando com a cadeia produtiva, está ferrando com o meio ambiente do país, né, então vocês vão pagar uma tributação de 18% de imposto. Pronto, você pagava zero, né? Porque esse governo passado que saiu, antes dele apagar a luz, né? Antes dele apagar a luz e fechar a porta e deixar a bagunça lá, ele deu isso de bandeja lá para os empresários, né? Toma aí, vamos zerar, pode trazer material reciclável de fora, né? E explorando companheiros de outros países também, né? Porque esse material vem quase de graça, preço de banana para cá, né? Então é aquela coisa absurda. Então a gente conta muito com os companheiros e com as companheiras, cara, porque movimento, né, associação de catador, cooperativa, né, coletivo, a gente não tem uma pessoa, é o fulano, é o cicrano, o que é a entidade? Não, é todos nós. O que a gente pode fazer pelo movimento? Né? Como é que a gente pode somar nessa luta? Como é que a gente pode estar trabalhando junto? Né? Como é que a gente pode se informar mais? Tem um site do movimento, que é o www.mncr.org, né? Tem site da ANCAT, para quem está com o projeto da ANCAT saber as informações. Tem, né? A gente sempre está dando os boletins, né? Sempre está jogando os comunicados. Tem um grupo de catadores aqui em Minas, né? É lógico que a gente tem que mandar bom dia, tem que mandar a reza, tem que mandar a prece, né? Cada um tem que sua fé, mas olhar aquilo ali como um grupo de trabalho, né? Colocar, no município aqui na região tal, a gente está conseguindo isso, a cidade tal contratou, vou mandar um modelo, pelo menos um modelo aí de contrato para vocês verem, que vocês podem discutir com as prefeituras, né? Porque essa conta não fecha só com a venda do material, né? Mesmo que o preço melhore, né? A gente tem esperança, vai melhorar para frente, mas é como eu estou falando, antes de melhorar, vai piorar um pouquinho, para depois começar a melhorar, porque os caras agora, eles estão com raiva, eles estão putos da vida, né? E eles vão querer botar um estoque gigantesco lá né? Porque eles vão ter que comprar material nacional, eles vão ter que comprar material do Brasil, eles vão ter que comprar material produzido aqui, né? O ciclo tem que
né? A conta tem que fechar, né? Então, é isso. Então, é conclamando todos os companheiros e companheiras para poder somar nessa luta, porque movimento a gente faz com catador. É igual o slogan, coleta sem catador é lixo, né? E não existe movimento sem catador, né? Movimento não é eu que estou aqui, não é o Fag, é todos nós juntos, né? Porque tudo que a gente conquistar não vai ser para um, não vai ser para dois, não vai ser para três, vai ser para todo mundo, né? Igual essa vitória que a gente teve nessa batalha aí, né? Dos caras tarifar lá o que vem de fora para poder proteger a produção aqui, né? Isso é uma vitória de todos nós, feita por muitas mãos, né? Por muitos braços, por muitas pernas, né? Então, é isso. E é isso aí. MNCR, presente, sempre. A gente tem feito várias frentes de atuação nesse cenário de que a conta tem que fechar, porque a gente entende que a questão do valor financeiro, ela é muito importante, mas nada vai chegar para a gente se não existir uma luta, e essa luta é a gente correr atrás das coisas que a gente precisa, porque se sem correr atrás das coisas, correndo atrás as coisas já demoram a chegar e acontecer, então a gente, enquanto catador e catadora, nós sabemos que nós temos que estar provando o nosso valor o tempo inteiro, né? Então, começando aqui pelo município de Itabirito, onde que é a CITO, a gente conseguiu fazer com que a Prefeitura Municipal de Itabirito entendesse que realmente a conta não fecha. A gente tem um contrato de prestação de serviço com o município desde 2016, e esse contrato ele acaba que vem só se ajustando. Quem é economista que estiver aí na live, os próprios catadores vão saber também, só um percentual que é dito que é sobre a taxa de inflação, alguma coisa do tipo. Então, ele acaba que não aumenta, não é que ele não aumenta, ele acaba que mesmo tendo o contrato, ele não é viável para manter o trabalho dos catadores e catadoras. Então, junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a gente conseguiu fazer com que um projeto de lei fosse aprovado na Câmara dos Vereadores para estar garantindo um auxílio emergencial para os catadores e catadoras aqui dentro do município de Itabirito. Então, isso também tem sido incentivo aqui por volta da Estrada Real, para que os outros municípios se apoiem a isso também e consiga fazer com que a conta feche, que aqui na Estrada Real, a única associação que é contratada pela prestação de serviço do município é Itabirito. Então, tudo isso é fruto de muita incidência política, muita articulação, e também a gente se fortalece através do Movimento Nacional dos Catadores. Então, ação concreta que a gente vem conseguindo ter êxito, essa foi uma delas aqui para o município de Itabirito. Na semana retrasada, nós fizemos um encontro, o primeiro seminário das mulheres catadoras de materiais recicláveis, aqui foi em Sarzedo, inclusive, aí na terrinha de Gilberto. Nós conseguimos reunir 250 mulheres, 63 municípios que a gente conseguiu trazer para poder participar, para a gente conseguir estar fazendo uma frente de atuação, mostrando para essas catadoras, principalmente essas que estão mais afastadas da região metropolitana, como as coisas estão acontecendo, que às vezes elas estão mais distantes, então as informações demoram um pouco mais para chegar. Então, trazendo essas companheiras para perto, elas conseguem ter proporção do que está acontecendo. Então, nós ficamos reunidos durante 3 dias, foram 3 dias intensos de debates, marcando aí a retomada do Centro Mineiro de Referência em Resíduos em Belo Horizonte, que é onde que foi criado o programa Bolsa Reciclagem, né? Então, o nosso primeiro momento de troca foi aí no Centro Mineiro, e tudo isso a gente conseguiu também trazer vários promotores para essa conversa, o Ministério Público esteve presente também, que a gente entende que, nesse momento, toda ajuda, todas as pessoas e poder que a gente tiver junto com nós, com o nosso trabalho, a gente vai conseguir avançar. Então, através disso, a gente já está conseguindo apoio para vários lugares, tiramos uma carta para entregar de recomendação ao presidente Lula sobre as demandas das mulheres catadoras, né? Porque tudo isso vai impactar diretamente na nossa renda,
do nosso auxílio e para fazer com que as mulheres, principalmente que a gente sabe que a maioria dos catadores são mulheres, não percam a perspectiva e a esperança de continuar trabalhando, né? Como o Gilberto colocou, o cenário tende a mudar, mas antes dele mudar, ele ainda tende a piorar, ele vai descer para depois subir. Ontem eu mandei quando eu recebi a notícia aqui da nossa conquista, né, a conquista do Movimento Nacional dos Catadores a respeito dos materiais recicláveis, eu mandei para um dos atravessadores aqui de Minas Gerais, mostrando, né, que as lutas estavam acontecendo e que nada é do dia para a noite. Mas aí, quando foi hoje, ele me deu uma resposta, ele me mandou de novo uma tabela, que não é ele que manda, aí ele fez questão de me mandar uma tabela de que o plástico filme abaixou mais 40 centavos. Então, é uma luta constante que a gente tem, e quem acaba colocando a cara à frente, Gilberto mesmo disse que são muitas pessoas, né, mas para quando vai para a luta, a gente entende que não tem como ir todo mundo, são algumas pessoas que vão, até porque o trabalho precisa continuar. Então, essas pessoas que estão na frente, elas acabam pegando um sobrepeso muito grande a respeito desse trabalho, né, porque a gente tenta mostrar e tenta fazer com que as coisas possam acontecer, porque a gente fica imaginando que tem outras pessoas que estão dentro dos galpões também, que estão esperando essa resposta, né, que digamos que a gente está buscando e está articulando. Então, tudo que é bem-vindo, que a gente consiga fazer, por exemplo, a gente tem aí o Ministério Público, através da CIMOS, ele está credenciando catadores e catadoras para poder estar acompanhando os programas de lixo e cidadania aqui em Minas Gerais. Então, a gente indica também para os catadores tentar fazer esse credenciamento. É um credenciamento muito moroso, muito chato de fazer. Não vou falar para vocês que é fácil, porque não é. Eu mesmo já bati nesse credenciamento 3 vezes, as 3 vezes eu voltei. Então, assim, tudo que é de forma que possa garantir e fomentar a renda dos catadores, esse momento a gente tem que unir força e tem que fazer. E a gente, enquanto catador e catadora, a gente ser solidários uns com os outros também. Porque às vezes vai ter um município que tem alguma coisa e vai ter outro município do lado que não vai ter nada. Então, de qual forma que a gente consegue estar fortalecendo nós mesmos, né, para a gente poder ir para a luta. Que essa luta não é da gente, das lideranças estaduais, essa não é uma luta da liderança nacional, essa é a luta de todos os catadores e catadoras. Então, a gente precisa entender a questão da incidência política, que a gente não precisa falar bonito. Aí a gente chega nos vereadores, no prefeito, no gestor, e a gente dizer da nossa necessidade. Às vezes a gente escuta, que eu já falei uma vez, já falei 2. Realmente tem hora que a gente fica de saco cheio, já não quer falar mais, que a gente acaba se sentindo desrespeitado, sabe? É como se os nossos direitos fossem violados a cada segundo. E quando você tem o seu direito violado, até mesmo através de uma conversa, você não quer avançar. Mas o que faz motivar e avançar é um movimento muito maior. É em torno de 1 milhão de catadores que estão por aí esperando essa nossa resposta, né? Então, eu acredito que isso seja o que motiva a cada um e cada uma que ainda está dentro dos galpões e das cooperativas, porque muitos têm saído, têm procurado um outro emprego, além das garantias trabalhistas, poder contar com o dinheiro para levar o pão para casa, né, o pão de cada dia. Então, os que estão sobrevivendo são os resistentes que estão dentro dos galpões ainda. A gente vai tentando forças de fazer com que eles permaneçam de uma maneira que não prejudique, porque a gente também não quer que eles fiquem e passem necessidade, mas de que forma que a gente consegue fazer isso e trazer essa segurança para eles, se nós também estamos nesse nível de insegurança alimentar, né? Porque muitas pessoas pensam que insegurança alimentar é simplesmente o fato de você se alimentar mal. Segurança alimentar vai muito além disso, né? Os catadores sempre estão ali no nível de insegurança alimentar e agora aumentando mais ainda, porque a gente tem aí que já é lei pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos, os fechamentos dos lixões com a inclusão dos catadores, e o que não aconteceu em vários lugares, e os catadores estão voltando para os lixões. E como você diz para um catador que não volta para o lixão, que não é o que tem que ser feito, o catador ele quer trabalhar, ele quer ganhar o dinheiro,
ele não quer viver de assistencialismo. Ele não quer ficar na casa dele sentado, esperando o final do mês e o dinheiro chegar. Ele está ali numa constância de movimentos. E tudo isso também leva a um questionamento da questão do CadÚnico, que os municípios eles estão ignorando o fato do CadÚnico ser um direito do brasileiro, um direito do cidadão. Eles vinculam automaticamente o CadÚnico como um programa de assistencialismo, como o catador ele não pode ter acesso ao CadÚnico porque a renda dele per capita não é o suficiente ou está ultrapassando. Ele está ultrapassando para quem? Quem é que consegue sobreviver vendendo uma carga de R$2.000 e dividir para 16 associados, 16 cooperados? Não tem como sobreviver. O nível de insegurança alimentar é tão grande que de um vai passar para o outro. Se tem um pacote de arroz, um vai passar para o outro que tem 3 pessoas na casa porque na dele só tem uma, porque está querendo aumentar. E tudo isso para fazer com que as pessoas não se desmotivem, mas também até que ponto a gente consegue fazer com que os catadores não se desmotivem, com a gente também dizendo as verdades do que tem que ser feito, porque a gente também não pode dizer aquilo que não está acontecendo. A gente tem que trazer segurança, mas dentro daquilo que a gente sabe que é possível, e está um cenário muito difícil. E se você vira para uma mãe de família e fala, calma que a carga vai ter um valor bom, como que você traz essa segurança se você sabe que não vai ter? Então, tudo isso impacta, porque na maneira que você fala com a pessoa, você consegue fazer com que a pessoa se sensibilize e se junte à sua causa junto com você. E nessa questão, a causa não é somente dos catadores e das catadoras, né? É uma causa que muitas pessoas não têm o reconhecimento e o consentimento, que é uma causa nacional, é de todo mundo que está aqui. Isso não está impactando somente o trabalho e a vida dos catadores. Se não existir mais catador de material reciclado, se a gente sair todo mundo das associações e dos galpões, como é que vai ficar o meio ambiente? Quem é que vai garantir um futuro? Nem fala um futuro, um amanhã. E se o trabalho dos catadores param de fato, como é que vai ficar os municípios? Como vai ficar a cidade sem o nosso trabalho? Será que só aí que eles vão passar a dar valor do nosso trabalho? Ou, a partir de agora, eles vão para a luta junto com a gente? Eu visitando algumas organizações, eu percebo, né, a necessidade do grupo como um todo, né, entender o que está acontecendo com o mercado, né? Então, se a gente está numa campanha constante falando que a conta precisa ser fechada, eu acho que é importante, o braço fundamental disso, até para a sociedade também entender, é importante a gente tratar a respeito dessa situação do mercado que as cooperativas estão passando. Porque muitas prefeituras imaginam que a venda do material, eu já encontrei com muitos gestores falando sobre isso, né? O discurso não muda, dizendo que as cooperativas já catam material reciclável, que querem mais, porque vendem o material reciclável, então não pode ultrapassar um valor X da tonelada, ou então não precisa da contratação. Absurdamente, eu já ouvi muitos gestores falando sobre isso, né? Falando esse discurso. Então, é importante que a gente leve essa informação para as bases, porque elas vão de fato, ter um argumento concreto sobre o mercado e também sobre a legislação, a forma legal de se defender diante desse discurso. Então, nós precisamos, né, como movimento, sempre estar trabalhando essa articulação das bases para que a gente possa estar munindo os nossos companheiros. E eu vejo também a necessidade, né, a Jennifer falou muito bem aí sobre a questão da insegurança alimentar, e eu vejo também a necessidade da gente começar um trabalho, né, com os catadores individuais de forma assim de comunicação também, né? Eu sei que as cooperativas, o movimento já tem esse trabalho com os catadores, mas eu sinto a necessidade da gente informar. O Gilberto falou aí que sempre conversa com os catadores, e eu sei que tem muita liderança que está na live, que está assistindo a live também, e que irão assistir depois. Então eu vejo a necessidade da gente estar conversando também com os catadores informais para que a gente possa ter uma amplitude nessas informações das ações do movimento. Então, como movimento aqui, nós temos trabalhado em relação aos poderes, né, os poderes públicos. O Ministério Público tem dado um apoio muito bom aqui em Sergipe, conseguindo alguns equipamentos, fortalecendo as cooperativas. A maioria das cooperativas aqui, elas trabalhavam com prensa de atravessadores. E isso estava sendo um gargalo no momento da comercialização, porque eles estavam condicionados a vender o material pelo preço que os atravessadores queriam, né?
historicamente, isso vem do lixão mesmo, né? Na maioria das vezes, o catador informal, ele pega dinheiro emprestado com o atravessador, às vezes dentro do lixão o atravessador oferece também dinheiro para ele, e quando trabalha em cooperativa que não tem uma prensa, às vezes o atravessador cede a prensa, e ele acaba sendo condicionado a isso. Então, eu vejo a necessidade dessa estruturação também. Então, o Ministério Público tem dado esse suporte aqui, o Ministério Público do Trabalho, através de algumas compensações, ele tem disponibilizado algumas prensas, balança, equipamentos básicos, né, para as cooperativas estarem operando o seu material e estar podendo vender de forma mais justa, né? Também estamos vendo a questão de poder fazer uma frente parlamentar aqui no Estado, para que a gente possa ter força, né? Buscar parâmetro legal que possa cobrir o catador em relação tanto a essa insegurança alimentar, quanto a essa sazonalidade da venda do material. Porque nós temos passado por isso, não foi só esse ano, né? É importante a gente resgatar muitas crises que já passamos, né? Mas todos os anos as cooperativas passam, todo ano a cooperativa passa por essa situação. Não só as cooperativas, mas os catadores informais também. Todo ano o mercado abaixa os preços, fecha as portas, e nós estamos passando por isso. Por isso que é importante, o Gilberto tocou nesse assunto, a Aline tocou nesse assunto, a Jennifer acabou de falar sobre isso. É importante que a gente trabalhe uma política hoje estruturante, mas também no momento dessa queda do material reciclável que todo ano acontece. É importante a gente saber disso, que todo ano acontece isso, né? Esse ano porque está demorando mais a acabar, mas todo ano acontece. Então, uma bolsa, um incentivo, uma compensação, diante de todo o serviço prestado ao meio ambiente que o catador já faz, eu acho que isso seria o mínimo de justiça social que aconteceria para a nossa categoria. Então, se a gente puder estar reivindicando isso, né, o pessoal do Ceará mesmo conseguiu, né, através o Cícero estava aí na live também, eles têm lá, e o Davi fez uma live no dia 23/5, quem puder assistir lá a live, tá salvo aí no canal, que fala sobre o auxílio catador, né? Todo catador tem que compensar lá em torno de 500 quilos por mês, comprovar que fez a catação, e ele recebe lá 1/4 do salário mínimo para que possa complementar a sua renda. Eu acredito que isso seria, assim, não iria resolver todos os problemas, mas iria diminuir o risco alimentar, né? Iria diminuir essa necessidade de depender aí do mercado para poder ter o seu alimento, ter o seu sustento e poder também ter uma segurança alimentar aí tanto nas cooperativas, tanto para as cooperativas quanto para o catador individual. Então, o que nós buscamos, é claro, nós não queremos o assistencialismo, mas nós buscamos a justiça social. Entendemos que o Bolsa Catador, o Auxílio Catador, qualquer pagamento pelo serviço prestado, que não é favor, a questão é importante a gente entender isso, porque eu já falei com muita gente sobre a situação do Bolsa Catador, do Auxílio Catador, e estão entendendo de forma equivocada. Muita gente entende que os catadores estão buscando um auxílio social. É social, mas é justiça de acordo ao serviço prestado que as cooperativas estão prestando para o meio ambiente. Não só as cooperativas, mas os catadores também. Então, os catadores individuais também. Então, eu vejo a necessidade hoje, né, da gente integralizar esse auxílio ou esse benefício, né, essa segurança para todo o Brasil. Pela força da mão, pela força dos pés, que eu vou à luta, sem temer qualquer labuta, na luta do catador. Este foi o nosso programa de áudio. Caminhar é resistir e se unir é reciclar. Sou resistente na luta do catador. Produzido pelo setor de comunicação do MNCR. Fora não tem dente, nem riso de vagabundo, pra esconder neste mundo a força do catador. E eu vou pra rua, reagindo eu vou lutar. Minha arma é um movimento, movimento sem parar. E eu vou pra rua. E você também pode fazer parte da nossa rede de comunicação
passando nosso informativo para outras pessoas. Pela força da mão, pela força da mão, pela força dos pés, que eu vou à luta, sem temer qualquer... Compartilhe nos grupos de WhatsApp e ajuda a fortalecer nossa luta. Seguindo em frente, engrossando a corrente dessa gente. Sou resistente na luta do catador. Não tem atravessador, nem político safado, pra romper com essa força de um povo lutador. Não tem cara, não tem dente, nem riso de vagabundo, pra esconder neste mundo a força do catador. E eu vou pra rua, reagindo eu vou lutar. Minha arma é o movimento, movimento sem parar. Lutar. Criar. Reciclagem popular. Minha arma é o movimento, movimento sem parar. Pela força da mão, pela força da mão, pela força dos pés, que eu vou à luta, sem temer qualquer labuta, na luta do catador. Vou seguindo em frente, engrossando a corrente dessa gente. Sou resistente na luta do catador.